Bom, gente, boa noite. Eu começo agradecendo o pessoal do Sinusp pelo convite, né, para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse filme e esse livro, que, bom, é denso o filme, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui de várias questões que eu acho importantes, que é para vocês terem o tempo aí de decantar um pouco essa primeira impressão, né, esse impacto primeiro do filme. É um momento interessante para a gente falar dessa narrativa, porque a gente está comemorando 60 anos esse ano aqui da publicação de A Paixão Segundo GH. Ele é um livro de 1964. Então, estar aqui hoje falando sobre isso é significativo, né? Eu falei dessa ideia de deixar um pouco o primeiro impacto do filme decantar para as coisas se esclarecerem. Essa ideia, ela não é minha, ela é da Clarice. A Clarice, ela foi muito questionada muitas vezes pelo fato do texto dela, das narrativas dela, serem um pouco difíceis e às vezes consideradas muito herméticas, né? E ela tentou responder isso em vários momentos da carreira dela. Um desses momentos é aquela entrevista que todo mundo já viu, em que ela não estava muito disposta, da TV Cultura, né? E aí ela comenta, né, sobre A Paixão Segundo o GH mesmo, que ela fala que uma adolescente chegou para ela e disse que tinha se identificado muito com a história e que, de repente, um professor de português do colégio se aproximou dela e disse que o texto era muito hermético e difícil de entender. E aí ela conclui dizendo que o texto dela é assim, né, ou toca ou não toca. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de sentir. E ela tem uma crônica em que ela está explicando o seu processo de escritura, e aí ela fala que o texto ele tem a forma que ele precisa ter, a narrativa tem a sua forma, a forma que é mais interessante para ela. E que a Clarice, enquanto escritora, preferia deixar o texto e a narrativa com essa primeira forma. E que era um risco que ela corria, porque aí o que acontecia, né? Você tem que diz ela que a gente tem que esperar essa primeira impressão do texto e da narrativa decantar para conseguir entender. E às vezes esse processo de decantação acontece, às vezes não. E esse é um risco que a Clarice dizia correr. E por que eu estou falando tudo isso aqui, né? Que a gente vai falar do filme? Porque eu acho que o diretor também resolveu correr esse risco, né? Vocês podem ter visto, é um filme que está bem, tira a gente, espectador, de um lugar esperado. Ele é bem diferente do que a gente costuma ver quando vai para o cinema. E eu acho que aí nisso as narrativas vão se aproximar, né? A narrativa do filme e a narrativa do livro. Vou falar um pouquinho do diretor do filme, acho que é interessante, né? O Luiz Fernando Carvalho. Ele tem uma experiência na transposição da linguagem literária para a linguagem cinematográfica. Então, é dele a adaptação de Lavoura Arcaica. Ele também participou dos Maias, como foi feita uma série dos Maias, ele também participou. A série Capitu, ele também participou. Então, Dois Irmãos também ele participou. Então, vocês vejam que ele tem toda uma experiência, todo um trabalho, né, com essa transposição do literário para o cinematográfico. E por que eu falo em transposição, né? Porque, para mim, pelo menos, quando a gente fala em adaptação, dá a impressão que a gente está tentando fazer uma coisa e encaixar em outra. E aí a gente dá um jeito para fazer isso. Eu acho que, quando a gente está falando da transposição dos filmes, do texto literário para a linguagem cinematográfica, a gente está mudando a narrativa de linguagem. Então, a gente está criando uma outra coisa. Então, eu prefiro falar nessa questão, pensar nessa ideia de transposição. E isso o diretor do filme, quando questionado, né, sobre essa passagem do livro para o cinema, ele falava muito, ele fala isso, né? Ele fala que ele tenta, quando ele faz esse tipo de trabalho, não colocar uma hierarquia entre a palavra e a imagem, né, não colocar mais peso na linguagem literária, mais peso na linguagem cinematográfica, mas criar uma terceira coisa, em que tanto a linguagem literária quanto a cinematográfica caminhem juntos. E é isso que a gente vê nesse filme. De que maneira, né, que a gente vê isso nesse filme? Bom, vocês vejam que ele tem um trabalho todo cinematográfico e imagético, né? A gente tem toda essa preocupação, por exemplo, com os ângulos de câmera, com a locação, né? O apartamento é muito importante, eu acho, para a gente entender essa narrativa. A gente tem
a questão das filmagens da Barata, né, como fazer isso. E, ao mesmo tempo, o texto que vocês ouviram aí é o texto da Clarice. Eu não sei quantos aqui já leram A Paixão Segundo GH, mas os trechos são idênticos aos trechos do livro. Não está o livro inteiro aí, mas são exatamente os mesmos trechos. Então, vocês vejam que a gente tem exatamente essa soma, né? Essa soma de uma linguagem cinematográfica com a linguagem literária. Quando me disseram que esse filme estava sendo filmado, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, mas como? Né? A gente que estuda Clarice sabe que esse é um dos livros mais difíceis dela. O que a gente tem aqui é um monólogo interior, né, de fluxo livre. Então, como colocar isso no cinema? Né? É uma narrativa que ela estabelece, no caso do livro, com o leitor, uma relação de desconforto, né? A gente tem toda uma desconstrução da narrativa, a gente tem uma personagem que está se desconstruindo desde o começo. E como é que você vai colocar isso no cinema? Né? Então, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar, né, para tentar entender esse filme, é pensar nesse como. Né? Quais são as estruturas e quais são os mecanismos que podem ser usados para contribuir para que o filme estabeleça com o espectador uma relação semelhante a essa do livro. Né? Quando a gente fala que estuda Clarice, a primeira coisa que as pessoas me perguntam é: meu Deus, mas e o livro da barata? Ela come a barata mesmo? Como é que é essa história da barata? Né? Como vocês podem ver, o filme deixa até meio claro isso. A gente não pode afirmar que ela come a barata, né? Porque ela tem um apagão ali no momento. Mas é o livro que todo mundo pergunta e é o livro que é mais comum a gente ouvir as pessoas falarem que abandonaram a leitura no meio, né? Não consegui terminar esse livro. Então, é por isso que eu falei que, quando eu soube que isso ia virar um filme, eu falei, meu Deus, como que isso vai ser feito? Né? E eu acho que esse como é um pouquinho do que eu vou falar aqui para vocês agora, e vou trazer também alguns temas que eu acho interessante a gente pensar a partir aqui do filme. Primeiro, que eu acho que é interessante, essa relação, a gente já fica meio impactado com o filme pelo zoom. Né? Não sei se vocês perceberam, esse zoom ele é bem zoom. Foi criada uma lente especial para a gravação desse filme que permitisse que a câmera ficasse tão próxima do rosto da Maria Fernanda Cândido, sem que a imagem desfocasse. E qual era essa distância? E aí é legal, né? O detalhe que essa é a distância que a distância que a câmera ficava do rosto dela é a distância que os nossos olhos ficam do livro, a distância média, quando a gente está lendo. Então, olha aonde chega, né, o pensamento do diretor do filme, né, que é uma coisa que a gente, se não ouve isso sendo falado numa entrevista ou alguma coisa, a gente nunca vai nem imaginar. Essa questão do zoom, eu acho que também contribui para a gente se sentir num lugar de desconforto um pouco, né, porque a gente está sempre lá com esse zoom no rosto da Maria Fernanda Cândido, esse zoom que também vai para o rosto da Barata, que também vai para o rosto da atriz que faz a Janaíra, chama Samara, eu não lembro o sobrenome dela, sou meio ruim para nomes, mas que é uma atriz assim muito boa também, né? Eu acho que a figura dessa Janaíra ela é muito bonita, né? Ela vem imponente, que é uma relação que vai ser estabelecida depois, né? Essa GH que não conhece quem é essa sua funcionária, ela fala que ela não lembra, né, o nome, não lembra o rosto, e que, de repente, num determinado momento, ela vai se aproximar tanto dessa funcionária que ela chega até a falar que é uma rainha, né? Vocês vejam, né? Não sei se vocês lembram. E esse zoom, o que acontece, né? O zoom muito próximo, a gente ganha muitos detalhes e perde um pouco do todo. E por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante, eu acho, para a significação da narrativa. Porque na narrativa a gente tem essa personagem que ela está se despindo de tudo, né? Ela está se desfazendo ao mesmo tempo que ela vai se construindo num outro lugar. Né? A gente tem um processo de desconstrução aí que é não só da narrativa, mas também é um processo de desconstrução da personagem. Outra questão que eu acho importante a gente pensar nessa narrativa, que é uma questão que se pensa muito no livro e que dá para a gente pegar aqui também pelo filme, que é a questão do social. Né? A gente tem um conflito de classes aqui, né, nítido, que a gente tem essa GH,
né, que é essa patroa, que não lembra o nome, não tem proximidade nenhuma com essa funcionária. E essa funcionária que, de repente, em que lugar ela era colocada, né, nessa realidade. E isso a gente consegue perceber, inclusive, pelos espaços. E os espaços são muito importantes nessa narrativa. Tanto que o livro A Paixão Segundo GH ele não só é muito estudado na letras, mas ele também é muito estudado pela galera da arquitetura. Existem trabalhos muito bonitos do pessoal da arquitetura sobre A Paixão Segundo GH. Por causa da diferença, né? Vocês vejam, o filme deixa isso muito claro. Como é o espaço em que vive a GH, do apartamento, e como é esse espaço que é designado para a Janair. Né? O espaço da Janair, vocês vejam que é um quarto, que tem uma cama, que no filme nem estrado tem de madeira, vocês vejam que é aquela treliça. Tem um colchão, que é mais um colchonete do que um colchão, né? Porque está lá enrolado. E um armário, e é só. Né? Então, é um espaço assim que está super organizado, ao contrário do que o preconceito da GH supunha. Né? A GH acha que vai lá para limpar o quarto da Janair, mas o quarto é um dos lugares mais limpos da casa, aparentemente, né? Completamente branco. E o que quebra essa imagem desse quarto? Né? É o grafite feito pela própria Janair na parede e a barata, né? Que vai aparecer lá e vai promover toda essa desconstrução da GH. É legal a gente pensar nesse desenho que a Janair deixa, né, nas paredes, porque é a partir desse desenho que eu falei que a GH vai se referir a Janair como rainha, vai ser a partir da análise que ela faz desse grafite, eu não sei se vocês lembram desse momento, porque esse grafite aparece lá quase como uma linguagem ancestral. Ele vai ser comparado, isso está mais no livro, aqui ele aparece no final do filme, que é essa questão dela dizer que ela está dentro de uma gruta e que nessa gruta tem essa inscrição, né? Mas vai ser comparado a uma pintura rupestre, a uma expressão ancestral, né? E é a partir daí que a gente tem a Janair como a representante desse conhecimento ancestral. E aí ela se torna rainha, né? E vocês vejam a fúria que tem a GH para tentar apagar esse grafite, né? É um momento que eu acho que é até difícil para os nossos ouvidos do filme, né? Porque fica aquela faca na parede, né? Isso é uma questão interessante da gente ver. A gente tem também a questão do feminino, porque a gente está aí. A GH ela vai se aproximando da Janair e da barata, e ela se refere sempre à barata no feminino. Ela até fala, né, no filme, que ela não consegue pensar essa barata no masculino. Então, são 3 representantes do feminino, e toda vez que ela vai falar dessa barata, vocês vejam que ela se aproxima da barata até pela questão do aborto, ela que cortou a barata pela barriga, né, quando ela bate a porta do guarda-roupa. E aí ela lembra dela mesma ferida, né, pelo abdômen, no momento de um aborto, e aí ela vai, então, trabalhar uma questão do feminino a partir disso. Então, eu acho que não dá para a gente pensar na narrativa também sem se referir a isso, né? E aí, assim, a gente tem questões muito interessantes para ficar falando aqui sobre o filme, mas eu acho que uma que eu acho importante, né, é no fim, e aí o que sobra, né? Afinal de contas, a gente assistiu o filme, mas o quê, né? Eu acho que essa é uma narrativa que é muito importante, que fica para a gente muito essa questão da comunhão, né? Essa é uma GH que ela se desconstrói. Essa personagem se desconstrói na direção de um outro muito absoluto, que começa pela figura da Janair, com quem ela vai se aproximando, chega na figura da barata. A gente tem uma aproximação aí entre a barata e a Janair em alguns momentos, né, como vocês podem ter observado pelo filme, mas ela vai indo em direção a esse outro. E o que ela encontra no outro? E isso é muito clariciano, gente. No outro, ela encontra ela mesma. Né? A Clarice tem um texto que chama A Experiência Maior, que ela fala que a experiência maior é ela tentar ser os outros, mas o âmago dos outros era ela mesma. Então, eu acho que é essa a ideia, né? Eu acho que essa é uma narrativa que ela é difícil no filme, ela é difícil no livro, porque realmente ela desestabiliza a gente.
Mas ela está falando dessa desconstrução de alguém que está buscando essa comunhão. E como ela passa por isso, né? Não tem como passar por isso sem sofrimento. Vocês vejam que é a paixão segundo o GH, né? A gente que tem, né, vem de uma cultura muito católica, às vezes, né, de uma cultura, quem tem uma cultura mais religiosa, essa ideia da paixão segundo, né, é esse caminho que vem por meio do sofrimento que leva à ascensão, né? E aqui essa GH está passando por esse caminho de sofrimento. É interessante que no livro, isso não está no filme, mas no livro tem uma nota introdutória que, inclusive, em que a Clarice assina como CL, e que ela fala que ela gostaria que o livro fosse lido por pessoas de almas já formadas, que seriam as pessoas que sabem que o caminho é penoso, né? O caminho é difícil. E essa dificuldade, a narrativa vai fazer o leitor sentir, e aqui, no caso, ela faz, e isso eu acho que é um ganho do filme, apesar de ser um risco para o filme, né? A narrativa também faz isso com o espectador no filme, né? Que é essa dificuldade que a gente tem, às vezes, essa linguagem que não é a que a gente espera quando a gente entra no cinema. São essas cenas difíceis, é essa barata, é essa aproximação, a gente vai vendo, né, essa aproximação num trabalho que eu acho muito rico, muito delicado até da Maria Fernanda Cândido, né, que começa com as mãozinhas, né, essas mãozinhas que vão parecendo a antena da barata, né, não sei se vocês repararam nisso, mas isso é uma questão que me chama muita atenção. E faço até essa vozinha, porque essa barata me dá essa, né, essa relação. Então, assim, eu acho que são questões a partir das quais a gente pode pensar a narrativa, né? Então, não sei assim, se vocês quiserem já falar alguma coisa. A gente tem o processo, né? O processo de criação do filme, acho que é interessante. Nesse processo, todos os profissionais envolvidos no filme, isso a gente sabe por entrevistas, eles tiveram aulas, né, e conversas com especialistas de diversas áreas, inclusive especialistas em Clarice. Então, a gente tem aqui, né, que são professores e já foram professores até aqui da universidade. Então, eles conversaram com a professora Nádia Gottlieb, que é uma das maiores biógrafas de Clarice, a professora Judith Rosenbaum, minha querida orientadora, né, mas que é crítica literária, especialista em Clarice, o professor José Miguel Wisnik, e outros profissionais de outras áreas, né, para ter esse mergulho mesmo, né, na narrativa, esse mergulho na história, né, de A Paixão Segundo GH. É difícil chamar de história, porque a gente tem o monólogo, né, como tudo na Clarice, o que importa mais não são necessariamente os eventos, mas as reverberações desses eventos, né, para os protagonistas. E a gente tem também, né, a Maria Fernanda Cândido, quando perguntada sobre a criação da personagem aqui de GH, né, eu achei muito interessante a resposta dela, porque ela diz: mas como é que eu crio uma personagem que está se desfazendo, né? Uma personagem que está perdendo as suas camadas. Então, né, eu acho que são questões interessantes da gente pensar. Eu queria começar fazendo uma pergunta sobre como você acha que esse texto, como foi o processo para ele poder ser inscrito no cinema. Então, como você acha que ele foi, de que maneira foi conseguir amaciar isso para transformar numa fala de um filme? Tá, para mudar a linguagem. Isso. Tá, eu acho que assim, a gente tem alguns elementos do cinema que não são da linguagem literária que contribuem para isso. Porque é claro que, quando a gente pega um texto literário, a gente tem várias coisas funcionando ali que a gente não tem no cinema, como, por exemplo, a nossa própria imaginação, né? Então, é muito difícil, às vezes, as pessoas... Muita gente que fala, né, eu leio o livro e não consigo ver o filme porque vai ser diferente. Mas, por exemplo, aqui a gente pega a trilha sonora. A trilha sonora nesse filme ela é muito importante, né? Eu acho que a trilha sonora contribui muito para que a gente tenha aqui no filme uma profundidade de significado que a gente consegue com as palavras no livro, numa análise mais aprofundada do texto do livro. Eu acho que também essa desestabilização que a narrativa do livro tem, para vocês terem uma ideia, não sei quem já leu o livro, mas esse livro ele começa com 6 travessões e ele termina com 6 travessões.
Então, é uma narrativa que acontece no espaço de um entre, um grande entre alguma coisa que veio antes e uma coisa que vai vir depois. O quê? Não sei, né? Mas e esse fluxo, né, livre do pensamento que vai intercalando assuntos, né? Eu acho que uma maneira disso ser colocado, né, dessa quebra de narrativa, ela tá de narrativa não, né, das estruturas mais clássicas da narrativa, de estar no filme, por exemplo, é pelo próprio zoom. Essa maneira de filmar, esses cortes, né, que saem de um zoom, de repente, da Maria Fernanda Cândido e vão para o zoom da Barata, né, uma coisa assim que a gente fica meio desestabilizado com isso, a gente não espera, né, esse tipo de filmagem tão próxima, né? Eu acho que essa filmagem próxima ela incomoda, né? Não sei se a minha experiência é a experiência de todo mundo, mas incomoda. Chega uma hora que a gente fala, não, mas tira aí daí, né? Sai daí um pouquinho. E eu acho que essa é uma maneira que a gente tem aí a narrativa do filme também desestruturando um pouco a gente, né? Fora que também tem a questão, e aí também é uma adequação, né? Esse é um livro dos anos 60, uma narrativa dos anos 60. Aqui a gente está com a estética dos anos 60. Que, para uma plateia de hoje, também pode já dar uma desestabilizada, né? Não é o tipo de estética que a gente está acostumado a ver. Ai, meu Deus do céu. Quando eu li o livro a primeira vez, uma coisa o que mais me chamou a atenção foi um trecho que tem logo no começo, que ela fala que evoca o leitor para poder contar a narrativa. E aí, ao fazer isso, eu pensei, ela está expondo, né, que talvez ela não precisasse, se ela não precisasse contar para alguém, não sei. Como você acha que esse procedimento que está no livro é transposto para o filme? Porque no filme tem uma mistura entre o espectador e o amante, né? Que no texto a gente pode entender como sendo só do leitor. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No livro, eu acho que a gente pode ficar na dúvida se a gente tem um leitor e um amante, ou se o leitor é as duas figuras. E eu acho que essa dúvida a gente também fica um pouco aqui, né? Só que aqui a diferença é que quando ela fala a mão, né, me dê sua mão, que é essa parte que ela está convocando o espectador, aqui a gente tem uma diferença porque na parte do amante aparece o amante, né? Então, para a gente, ela está estendendo a mão, então aí é o espectador e aí o amante aqui. Então, eu acho que aqui está mais separado as duas figuras do que é no livro. Essa questão é interessante a gente pensar, né? Essa convocação do leitor, né? Porque ela fala que ela não vai conseguir falar sobre isso se ela não tiver a mão do leitor ali acompanhando ela e no final ela solta, né? Quer dizer, ela faz a gente passar por tudo isso com ela, quando ela termina, e a gente, né, fica você agora com esse problema, agora é seu. Né? Mas eu acho que aqui acontece essa separação que é mais ambígua no livro. No livro, essa distinção não é tão evidente, eu acho. E é interessante a gente ver essa parte da metalinguagem, né? Vocês vejam que esse é um livro todo muito metalinguístico, né? E aqui no filme aparece no final, né? Quando ela vai se referir a uma parte metalinguística do livro, e aí aparecem, né, as câmeras, aparecem as luzes, que eu acho que foi a maneira de trazer um pouco dessa metalinguagem, né? Porque também não daria para fazer o filme inteiro meio, mas não sei. Eu acho que sim. Obrigada. Imagina. Boa noite. Boa noite. Embora eu acho super bonito isso que você falou, de que essa desconstrução dela vai em encontro ao outro, eu também fiquei o tempo todo achando que parecia uma espécie de meia-culpa burguesa. Queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá. Essa questão social na obra da Clarice, ela sempre aparece, né? Porque a Clarice ela estava trabalhando, pensa que ela está escrevendo na mesma época que Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, né? Então, ela não tem assim, além da Hora da Estrela e de Mineirinho, que são textos em que o social está ali direto, né? Em geral, o social não é o tema da obra da Clarice. Ele aparece de maneiras indiretas. E aí ele aparece num retrato de uma sociedade. Então, por que eu estou falando isso, né? Você está falando da meia-culpa burguesa, né? Eu acho que quando a Clarice retrata isso,
e aí o livro retrata isso, o filme retrata isso, né, se baseando no livro, isso está vindo de um lugar que está sendo o retrato de uma sociedade que existia na época, né? Então, eu acho que isso era pensado mais ou menos desse lugar. Tanto que você vê que, quando a gente vai chegando no final do filme, ela fala que agora ela não quer mais saber disso, né? Que ela vai voltar para a futilidade dela, que ela quer ir, né? Então, eu acho que esse é um retrato que a Clarice faz, e a gente, às vezes, as pessoas até falam, mas, poxa, né? Critica. Eu acho que fazer o retrato era a maneira clariciana de mostrar e de apontar para essas questões da sociedade, né? Então, assim, hoje existem muitos estudos que procuram entender esse social na obra da Clarice e que chegam a essa conclusão, que o social está na obra da Clarice a partir da descrição que ela vai fazer das situações. E aí, muitas vezes, essa descrição ela fica colada a essa realidade, às vezes até como uma ironia, por exemplo, né? Mas não está sendo criticada de maneira direta. Então, você fala, eu entendo essa GH como alguém que está tendo uma meia-culpa burguesa, e aí eu falo para você, sim, você pode entender ela, sim. O que eu acho que às vezes é complicado é a gente virar e falar, não, a Clarice era assim. Não, a Clarice ela está colocando isso aí, né? Ela está... Mas você pode entender como uma meia-culpa burguesa. Mas ela tem esse processo. O que a gente não pode é desconsiderar o processo. Existe esse processo de desconstrução. Tanto que, no final do livro, ela vai falar da vida que se me é. Então, é essa vida que é apesar de mim, né? Ela se tira. Esse ser aí, ele é muito importante, né? É difícil a gente pensar isso a partir do filme, porque no filme a gente não está prestando tanta atenção na linguagem. Mas essa partícula C aí é muito importante. Então, eu acho que ela vai voltar para o lugar dela, mas ela não vai voltar igual. Eu acho que é essa a questão, né? A partir depois de todo esse processo, ela vai voltar para o lugar dela, de quem é dona de uma cobertura, né? No Leme, acho que é no Leme que foi filmado. Hein? Mas não sei se ela volta completamente igual, porque alguma coisa veio disso, né? Não sei se te respondi, eu respondi mais ou menos, né? Mas ela fala assim desse lugar, dessa classe social. Não, eu só queria... Boa noite, primeiramente. Boa noite. Né? Boa noite. E eu acho que eu gostaria de adicionar só uma coisinha bem simples, assim, né? Porque eu fui tendo muitas ideias enquanto eu estava assistindo o filme. E sobre essa questão da meia-culpa burguesa, né? Eu fiquei pensando muito mais em uma linha de que, por mais que isso até mesmo volte no final, né? Essa questão dela ter esse dinheiro, esse poder, e ela voltar para essas festas e essas danças, o enquadramento, pelo menos do filme, né? E eu acho que isso talvez seja uma coisa muito importante, porque eu li o livro há muitos anos atrás, então vai ter uma experiência muito nova para mim, ter um contato agora mais maduro com o filme, né? Então, pelo menos no filme, me pareceu que é um enquadramento dessa história diferente, né? Porque, na minha visão, né, toda essa questão do final volta diferente para uma questão mais existencial, né? Sobre a questão de viver o presente. Então, mais para adicionar nessa linha do que você disse mesmo, que eu acho que é tudo uma questão de enquadramento também, de como essas coisas são transformadas durante a história, né? E aí eu queria adicionar que, ainda sobre aquela pergunta, né, que te foi feita sobre a parte da cinematografia, né, como isso contribui para isso no filme, eu vi que essa questão dessa mudança do enquadramento da personagem e da história é muito representado também nas cores que o filme mostra, né? A questão do vermelho e do verde, principalmente, foi o que mais me chamou a atenção, né? De como os olhos da atriz são verdes, né? E como sempre contrasta com um vermelho forte, né? Especialmente mais no começo. E cada vez mais que a gente vai ver nessas cenas em que ela tem esse entendimento, ela caminha para essa desconstrução, para essa mudança do enquadramento, é sempre uma questão da gente ver ela com um vestido verde, ou então com um casaco verde. Tem até um determinado momento, que é bem rapidinho no filme, que ela pula com um maiô vermelho em uma piscina verde, né? Então, é mais para adicionar nessa discussão que já estava acontecendo aqui. Sim, e a gente tem a questão, tem o branco e o marrom também, que são importantes, né? Porque ela fala muito da Janaír, que está sempre de marrom, né? E ela começa tudo muito no branco.
Então a gente pode pensar nisso, né? Que o começo ela estava tudo muito claro na cabeça dela, né? O lugar dela, o lugar da Janaí, ela tinha tudo, estava tudo muito certo, até que ela passa por essa experiência, que é uma experiência que eu não cheguei a falar antes, né? Mas a gente percebe que tem muito de ritualístico aí, né? Ela vai falar no livro, inclusive ela chega a citar até, tem mais fala sobre o que seria esse ritual. E ela vai falar de um ritual da vida, que esse ritual da vida seria de todos os seres. Então, a barata tem na célula dela esse ritual, né? E aí ela fala uma coisa que eu acho interessante, que ela vai falar que os seres humanos, para viver esse ritual, precisa colocar máscara. Os bichos não precisam, mas a gente, para viver esse ritual e para se sentir parte desse todo, a gente precisa vestir uma máscara, né? Que é uma questão que é muito importante, né? Na obra da Clarice, essa questão do que a gente mascara, do que a gente mostra, do quanto a gente mostra da gente quando a gente se mascara, né? Na Clarice nada é simples, né? Tá tudo no seu oposto. Mas sim, essa questão das cores no filme é muito interessante, realmente. Você vê que esse vermelho vem sempre que ela está falando desse assassinato, dessa morte, né? Tá aí a roupa vermelha, né? Meio esgarçada, não sei também. Além do vestido bonito vermelho, do maiô vermelho, tem essa blusinha vermelha meio esgarçada. É bem significativo. Boa noite. Boa noite. A primeira vez que eu vi o filme, tem um tempo, na pré-estreia, o final era um pouco diferente. A Janaína não aparecia exatamente daquela maneira dentro do apartamento. E eu não sei, pensando no comentário da outra pessoa, eu tive uma impressão diferente do final dessa vez, pela presença da Janaí. Me pareceu que aquele véu entre elas, ou aquele framing que ela tira, o turbante, assim, eu vejo um pouco de igualdade, semelhança e tudo mais, mas eu vejo talvez um pouco de redenção também. Eu não sei como você enxerga isso. Eu não sei se eu acho tão bonito esse processo de redenção a partir da Janaí, porque eu não sei se eu enxergo isso no livro. Mas eu queria entender como você identifica, não sei se você provavelmente já tinha visto o filme antes, com esse outro final, como você identifica essa troca, essas mudanças que o Luiz Fernando fez, que me parece muito, quase um outro filme, assim. Você fala em redenção em que sentido? Só para eu entender melhor do que... De todos, assim, a partir dessa alteridade que ela julgava e depois que ela... Essa alteridade extrema, né? Que ela acaba depois... o filme, ele teve assim, esse filme ele estava pronto em 2020, não sei se vocês sabem disso, mas aí veio a pandemia, então ele não foi lançado antes, ele acabou sendo lançado e ele foi passando por vários processos. Eu não conheço esse final que você falou, porque quando eu fui assistir ele já estava no cinema, então aí no cinema ele já tinha esse mesmo final. Mas eu acho que assim essa tendência à identificação, você falou que você não vê tanto no livro, é isso? Talvez não esse final em que a Janaína ela retorne dessa maneira, não sei. Eu acho que aí é uma questão, a gente tem umas questões interpretativas, né, que a gente pode pensar. Então, por exemplo, eu já ouvi comentários de algumas pessoas que foram assistir o filme e acharam a GH muito intensa, né? Mas a GH fica intensa até pelo recurso do zoom, não tem como não ficar intenso com um zoom desses na Maria Fernanda Cândido. E eu acho que essa questão da volta da Janaína talvez tenha sido uma maneira que o diretor encontrou para recuperar esse sentido do livro, que talvez se a Janaí não aparecesse aqui, ele ficaria perdido, né? Que é essa ideia, né, que eu estava respondendo para a colega, que existe, ela pode até voltar para esse lugar, mas talvez volte diferente, porque esse processo ele aconteceu. Eu acho que se a Janaí não volta aqui, a gente não lembra dela, né? Pensando no filme. Né? Acho que a gente vai ficar mais com a barata do que com a Janaír, talvez. Não sei. Eu acho que talvez seja uma maneira de tentar recuperar isso. Mas aí seria assim, estou chutando, né? Porque a gente precisaria falar com o diretor. Não é que a gente não lembraria da Janaír, mas eu acho que a gente ficaria
essa aproximação entre Janair, Barata e GH, ela ia ficar um pouco distante, porque a Janair tinha aparecido no filme já fazia tempo. Pensando no espaço mesmo, né? No espaço, no tempo do filme. Né? Ela tinha aparecido mais no começo. Então, é claro que ela está sempre ali. Tudo acontece por causa dela. Está acontecendo no quarto dela. Mas eu acho que trazer a figura dela de novo é importante para reforçar isso. Né? No meu entender. Mas aí, assim, se foi a intenção, senão, a gente precisaria da diretora aqui para responder, sabe? Quando a gente pensa assim, é que eu estudo cinema, não sei se mais alguém estuda aqui, e assim, a gente, quando escolhe o filme para passar aqui, a gente pensa muito nele como filme, né? Eu, por exemplo, tive pouquíssimo contato com Clarice lendo, li poucas coisas, e não li o Paixão Segundo GH, então a primeira vez que eu vi o filme, é isso que você falou, que é muito denso, é cansativo, que eu imagino que no livro é cansativo também, mas eu digo que tem uma coisa que um pouco do caráter alucinativo que tem da literatura, que é de ter a letra e da imaginação, de poder criar, muito se perde quando a gente faz uma adaptação para cinema, né? Porque você está colocando uma imagem, o som, você está colocando... Tem vários sentidos que o diretor coloca, né? E eu fiquei muito curioso da primeira vez que eu vi, porque eu não tinha noção do tamanho do texto, eu não sabia o quão longo era, o Paixão Segundo GH. Eu fiquei muito curioso para saber o quanto ele recortou do texto. E ainda mais para pessoas que leram, não sei se tem alguma parte que tipo você esperava que fosse estar no filme declamada, né, como ela declama, e não tá, ou uma parte que você não imaginava que ele colocaria, ou que mudou algum sentido que você teria pensado antes. Tá. O texto ele tem alguns trechos, mas assim a parte principal do livro, a maior parte do livro está aqui. O que eu senti falta, mas aí é uma questão minha mesmo, porque eu estudei, né, as máscaras e os processos de mascaramento na Clarice. E tem um trecho aí em que ele vai falar dessas máscaras e desse ritual da vida que não está aqui. Então, eu assistindo o filme, foi a primeira coisa que eu percebi que não estava aí, justamente porque eu fiquei alguns anos lendo esse trecho. Né? Mas porque eu acho importante, que é a parte em que ela vai falar especificamente dessa ideia de um ritual da vida. E que isso eu acho que aproxima muito ela da Janaíra e aproxima muito ela da Barata. E é uma parte que ela traz até outros bichos. Ela vai falar dos escaravelhos, ela vai falar... E vai colocar isso dentro de um ritual, mesmo pensando na ideia de uma experiência que vai mais para a ideia do transcendente mesmo, né? do metafísico, enfim. E que isso não está aqui. Agora, com relação ao tamanho do livro, eu até tenho um livro aqui. Ah, vocês acham que eu não ia trazer? Você vai ver que ele não foi pouco que... Olha, foi pouco que se perdeu, né? na hora de fazer o filme. Então, assim, o essencial está aí. Inclusive, ele começa com as mesmas... com o mesmo texto, ele termina com o mesmo texto. Né? E aí, e é uma coisa que é interessante também a gente pensar. Os capítulos nesse livro aqui, eles começam com a última frase do capítulo anterior. E essa repetição, às vezes, aparece no filme. Né? Não sei se vocês perceberam, que aparece numa situação uma frase, e, de repente, muda a situação e a frase é a mesma. Esse é um recurso do livro, que, em alguns momentos, foi recuperado para o filme. Eu queria perguntar uma última coisa, que é um pouco mais sobre literatura do que sobre o filme em si, mas é porque eu vejo muito na Clarice essa questão desses animais meio nojentos que ela usa, assim. Eu lembro de um conto que eu acho que é A Quinta História, não tenho certeza se é esse, mas que é sobre uma dona de casa que ela quer exterminar várias baratas. E eu lembro também dela ter feito uma menção a um campo de baratas em outro canto que eu li, que ele falava um pouco sobre esse desejo tipo, de exterminar um outro, assim. E aí eu queria saber um pouco mais sobre essa relação que a Clarice tem com esses animais assim nojentos e como que ela usa deles para poder falar desse processo de descoberta assim de si mesmo, do outro. Não são só os nojentos. A Clarice ela tem uma questão com os bichos, em geral. Então, você vai achar muitas galinhas na obra da Clarice. Tem vários textos dela em que aparecem as galinhas, tanto contos quanto narrativas longas. Então, você tem uma questão da galinha uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, você tem
contos só sobre a galinha. Tem cachorro, tem búfalo e tem as baratas. As baratas aparecem na obra da Clarice assim, tá em crônica de jornal, tá nas publicações que ela fazia para jornal também, mas como no Correio Feminino, em que ela dava dicas para mulheres e assinava com outros nomes. E está aqui, né? É a figura central aqui do Paixão Segundo GH. Ela usa o bicho como essa alteridade que às vezes a gente pensa que é extrema, mas que coloca todos nós nesse mesmo lugar. A Clarice tem uma frase que é do A Paixão oh, meu Deus, Perto do Coração Selvagem, que ela fala que tudo é um. Então a ideia é que nós estamos todos aqui, que existe uma comunhão entre tudo que é vivo. E os bichos aparecem nesse lugar na obra da Clarice. A barata entra aí. Agora, para você ter uma noção de como a barata é importante, né, a gente tem pesquisas e estudos só sobre a barata na obra da Clarice. Né? E a ideia é essa. São esses extremos que ajudam os protagonistas a se entenderem, né? E se entendendo a partir desse outro. Então, por exemplo, no conto do Búfalo, não sei quem conhece esse conto da Clarice, mas ela vai para o zoológico porque ela quer aprender o que é o ódio. É essa a situação da protagonista nesse conto. E ela vai aprender o que é o ódio a partir do encontro que ela tem e do búfalo encarando, e ela encarando o búfalo, por exemplo. Então, esses bichos estão aí para ensinar, né, a gente algumas questões. E a obra dela passa toda por aí. Você falou das baratas que são engessadas por dentro. Ela dá a dica de como matar baratas, por exemplo, numa dessas atuações que ela tem para o jornal, em que ela trabalhava para sessões femininas de jornal. Né, o que a gente chamava de sessão feminina, né, na década de 60. E aí ela vai ensinar como matar baratas. E aí isso vai virar a Quinta História, que são 5 histórias pensadas a partir de como matar baratas. Mas tá em toda a obra, a barata está em toda a obra dela. Eu fiquei bem interessada assim, também com a forma como eles usam nos planos assim, da barata. Às vezes, com o negativo, eles deixam bem próximo. Assim, eu acho que tentar trazer uma espécie de nojo. Assim, né? Então, achei bem interessante. Obrigada, Mariana. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá, então, acho que a gente pode encerrar aqui agora. Queria agradecer a Mariana por ter ficado até tarde aqui. A vocês também por terem ficado, terem ajudado no debate. E acho que é isso, gente. Obrigada.